naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, com toda a igreja celebramos hoje a festa do batismo do Senhor, fazendo memória daquele primeiro mistério que contemplamos nos mistérios luminosos do Santo Terço. Esses mistérios que foram criados, instituídos pelo nosso querido padroeiro São João Paulo II. Primeiro mistério da luz, contemplamos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Poderíamos nos perguntar, mas por que Jesus foi batizado, uma vez que Ele é Deus e é o autor do próprio batismo? Meus irmãos e irmãs, sabemos que o batismo de João Batista era um batismo de conversão, de penitência. João Batista, que foi o precursor de Jesus, preparou um povo bem animado, um povo santo, um povo bem disposto para acolher o Messias, acolher o Filho de Deus que haveria de nascer entre nós, de nascer neste mundo. Então todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados, que queriam realmente se encontrar e conhecer o Messias, eles entravam na fila de João Batista para serem mergulhados nas águas do Rio Jordão. Jesus, meus irmãos, se digna a entrar na fila dos pecadores, Ele sendo Deus, o Santo dos Santos. Primeiro, meus irmãos, um gesto de muita humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, meus irmãos, um gesto de solidariedade. Porque Jesus, sendo Deus, meus irmãos, não precisava se submeter ao batismo de penitência de João Batista. Não era para ele aquele batismo. Mas curioso nós observarmos que Jesus observava as leis da religião da época. Desde criança era assim. Todo ano peregrinava com seus pais, Maria e José, a Jerusalém, por ocasião da Páscoa dos judeus. Cumpria todos os ritos da tradição judaica. Tudo isso para nos mostrar que a religião é muito importante na vida do ser humano. A religião cumpre o seu papel quando liga a pessoa a Deus. Então, quando nós vemos os santos evangelhos, Jesus cumprindo as leis religiosas de seu tempo, é para nos mostrar, é para nos ensinar que é importante nós também observarmos as tradições da nossa religião. O cumprimento de coração aberto, devoto, das tradições religiosas, nos une a Deus. Meus irmãos, vejam que a liturgia hoje é um convite à alegria. Jesus que se solidariza ao ser humano pecador, corrompido pelo pecado. Ele entra na fila dos inimigos de Deus, dos pecadores, para nos redimir. Naquele momento em que nosso Senhor é batizado nas águas do Rio Jordão, Ele está santificando, purificando
todas as águas, de todas as pias batismais do mundo inteiro. No próximo batizado que vocês participarem, eu recomendo que vocês observem atentamente a bela oração que o sacerdote profere no momento em que ele invoca a bênção de Deus sobre a água na qual as crianças serão batizadas. Na verdade, meus irmãos, quem santifica, quem abençoa a água, não é o sacerdote, é o próprio Cristo. Vejam que Jesus, no momento do seu batismo no Jordão, ele como que institui o sacramento do batismo, porque santificou e purificou as águas de todas as pias batismais, de todas as igrejas do mundo. São as chamadas águas da salvação. Meus irmãos, a liturgia de hoje é para nos mostrar que é uma graça ser católico. É uma graça ter sido batizado. Creio que todos nós somos batizados, não é verdade? E para um cristão, o dia do batismo é o dia mais importante de sua vida. Não é o dia que nós viemos a este mundo, não. Portanto, se nós não sabemos o dia que fomos batizados, está em tempo de a gente descobrir. Basta nós procurarmos a paróquia, porque é costume da igreja registrar nos seus livros todos os batizados, a fim de que possamos celebrar, participar da Santa Missa no dia do batismo e rendermos graça a Deus, porque fomos batizados, fomos mergulhados nas águas da salvação. Isso é uma graça, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que fomos batizados, nós não podemos renegar o nosso batismo. Que tristeza, quantos irmãos nossos que recusam, maldizem o batismo que receberam da Mãe Igreja Católica e procuram outras denominações. Não consideram com seriedade, com alegria, o batismo que receberam. Então a liturgia de hoje é um convite a redescobrirmos a alegria e a beleza que é o nosso batismo. Porque no dia do nosso batismo, meus irmãos, nós fomos, digamos assim, oficialmente reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Por que a Igreja Católica conserva o santo costume de batizar as criancinhas? A gente vê um bebezinho, né? Lindo, belo, encantador. A gente fala, não tem pecado algum, mas toda pessoa que entra neste mundo já entra herdando o pecado original cometido pelos nossos antigos pais, Adão e Eva. Então o batismo, o sacramento do batismo, ele apaga o pecado original, nos reconciliando assim com Deus. Aí nos tornamos, nos ensina o catecismo da nossa igreja, filhos e filhas muito amados por Deus. Essa é a graça do batismo. Nós nos tornamos filhos e filhas muito amados por Deus. Portanto, meus irmãos, à luz desta maravilhosa liturgia do batismo do Senhor, como anda a nossa vida de batizados? Importante que nós reflitamos, que nós questionemos a nossa vida. Viver como batizado significa viver como filho de Deus, não mais como escravo do pecado, dependente das baixas paixões, consentindo sempre às tentações. A igreja também nos ensina no seu catecismo, meus irmãos e irmãs, que cada um dos 7 sacramentos nos é conferida uma graça especial. Que graça é essa? A igreja chama de graça santificante, porque ela nos santifica. O sacerdote consegue levar adiante a sua vocação para ser representante de Cristo neste mundo, porque no dia de sua ordenação recebeu uma graça especial. É a graça santificante. Marido e mulher que se casam na igreja, que contraem o matrimônio no altar de Deus, recebem uma graça especial, a bênção nupcial. É essa bênção que vai acompanhar até o último suspiro de vida neste mundo. Recebem também a graça da paternidade, da maternidade. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? A gente vai aprendendo a ser padre, ser mãe e pai no dia a dia. Não pautados em nossas próprias capacidades apenas, não. Meus irmãos, o Senhor nos leva a sério. Cada sacramento comunica aquilo que Ele indica. Ora, o matrimônio é exatamente isso.
Marido e mulher recebem uma graça especialíssima para viverem como um só corpo, uma só alma, um só coração diante de Deus. Recebe uma graça especial para serem pais e mães. Então, ser pai e mãe é um dom de Deus, é uma graça, não é uma desgraça, não. É uma graça dada por Deus. E Deus dá as condições necessárias para a gente bem desempenhar a nossa missão neste mundo. Então, meus irmãos, não sufoquemos, não rejeitemos esta graça santificante que nós já recebemos no dia do nosso batismo, também no dia da nossa crisma, a vocês casados, no dia do matrimônio de vocês. Em cada confissão sacramental, se buscamos com sinceridade e coração contrito a confissão, ali também recebemos a graça de não mais pecar. Portanto, é preciso saber cuidar desta graça na nossa vida. Como uma semente que é plantada na terra, se a gente não cuida, não aduba, não rega, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai secar, ela vai morrer. Portanto, será impossibilitado de produzir frutos bons. Meus irmãos, somos filhos e filhas de Deus. Vejam que maravilhosa notícia a liturgia hoje nos revela. Vamos viver não mais como dependentes do pecado, mas como filhos de Deus, aquilo que de fato somos, procurando corresponder aos apelos de Deus, ouvindo a palavra do Senhor com mais disposição, participando com alegria do sacrifício eucarístico, a Santa Missa, procurando com mais frequência a confissão. Lembramos aqui do terço agora há pouco, não é mesmo? Por que não rezarmos o terço todos os dias? Quem participou conosco na paróquia, na última missa do ano passado, já faz tempo, o padre lembrava, vamos fazer o propósito de neste ano de 2016 e cada dia da vida, não mais cometermos o pecado mortal. Sim, é possível. Pela graça de Deus, é possível. Deus abençoa, meus irmãos, os nossos bons e santos propósitos. Se de coração recorremos ao Senhor, Senhor, eu quero vos amar, eu quero vos agradar, e não satisfazer a minha carne, os meus caprichos, a minha vontade mesquinha, egoísta. O Senhor nos cumula das suas bênçãos e graças. É possível, sim, um cristão nunca mais praticar o pecado mortal. É possível. Então, meus irmãos, corresponder ao nosso batismo, viver plenamente essa graça de sermos filhos de Deus, significa evitar o pecado. Em tempos de tentação, de provação, são ocasiões oportuníssimas para declararmos o nosso amor, a nossa adoração a Deus. Porque eu amo a Deus, eu não vou consentir a tentação. Porque eu amo a Deus. Eu não vou trair, eu não vou mentir, eu não vou praticar os pecados mortais, os pecados graves, porque eu amo a Deus. É bonito quando a gente estuda ou lê alguma coisa sobre a história da igreja, os primeiros cristãos. Muitos morreram literalmente dando a vida por terem amado o Senhor. Preferiram morrer a pecar. Olha que santa ousadia. Preferiram morrer a pecar. E nós? Quantas vezes, meus irmãos, colocamos a vontade de Deus, o nosso batismo, em segundo, terceiro plano da nossa vida? Temos outras prioridades. Minha prioridade é fazer a minha vontade. É fazer o que dá na telha, como diz o povo. Quanta infelicidade, quanta tolice, quando assim vivemos, meus irmãos. Voltemos a nossa vida para o Senhor. Essa liturgia é um convite para isso, meus irmãos. Ser batizado também é ser aquilo que o profeta hoje nos falava na primeira leitura, Isaías. Ser a luz das nações. Viver fielmente a nossa amizade, a nossa aliança com Deus. Aquilo que eu dizia, porque eu amo a Deus, Ele é tudo para mim, eu vou evitar o pecado. Eu tenho vontade de pecar, minha vontade humana é essa, mas porque o Senhor é importante para mim, eu evito o pecado. E dizia o profeta ainda, que ele é chamado, e todo cristão também é chamado a ser uma luz, a ajudar os cegos a recuperarem a vista. Que cegos são esses, meus irmãos?
São aqueles que deixaram Deus em segundo plano na sua vida, não enxergam mais o Senhor nos fatos do dia a dia, são cegos espiritualmente, não conseguem reconhecer a graça de Deus nos acontecimentos. Então viver como batizado é ser esta seta viva, ser essa luz na vida do outro, que está de repente nas trevas, que está na ilusão, a ajudar as pessoas a redescobrirem Deus em suas vidas. Libertar as pessoas das suas prisões, também nos falava o profeta. E a segunda leitura nos falava de Jesus, meus irmãos, que veio neste mundo para fazer o bem. Podemos assim resumir a nossa missão de batizados, de cristãos católicos no meio do mundo. Nossa missão é fazer o bem, ponto. Nossa missão é fazer o bem. Ninguém tem o direito de entrar na vida do outro para maldizer, para maltratar, prejudicar. Mas nós temos o dever, como cristãos batizados, de fazer o bem às pessoas. Se não for para ajudar, é melhor que a gente não faça nada. Outros farão melhores do que nós. Então, meus irmãos, a nossa missão é fazer o bem às pessoas. Isso requer o quê? Combate do comodismo, combate do egoísmo. Faz o bem quem é capaz de sair de si mesmo, para ir ao encontro do outro. Veja, estamos em pleno ano santo da misericórdia. Convite a pensarmos nas obras de misericórdia. Que obras são essas? São obras que nos ajudam a combater o egoísmo, o comodismo, visitar os enfermos, os presos, confortar os desconsolados, os aflitos, rezarmos pelos falecidos. Tudo isso é obra de misericórdia. Ensinar os ignorantes, não criticar, fazer o bem às pessoas. Podemos assim resumir, meus irmãos, a nossa missão de católicos batizados, a exemplo do nosso Mestre, Deus e Senhor, Jesus, sempre fazer o bem às pessoas. E uma coisa que nos ajuda muito a manter viva esta chama do batismo em nós, é essa intimidade com o Senhor, através da oração. Veja, o Evangelho de hoje nos falava exatamente isso. Jesus, no momento em que era batizado, ele rezava ao Pai. O céu se abriu para ele, e o Espírito Santo foi derramado. Meus irmãos e irmãs, cada vez que nós nos dispomos a rezar, seja a oração que for, o Santo Terço, a Santa Missa, uma oração espontânea, uma oração diante da Bíblia, uma oração diante do Santíssimo, uma oração diante de uma imagem, de um santo de devoção, o céu se abre para nós. E o Espírito Santo nos é derramado. Creiamos na nossa missão do dia a dia, nós não somos sozinhos. Nós contamos com o doce hóspede de nossa alma, o Divino Espírito Santo. Amém?